Gente, ainda se tratando da Europa do século XIX, esse vídeo é para falar especificamente da unificação italiana e depois, no próximo, eu vou falar sobre a unificação alemã, tá? A unificação italiana está nesse contexto da Europa do século XIX, porque até o ano de 1870 a Itália ainda não era um país unificado. Ela era uma península dividida em vários reinos, tá? A Península Itálica. Após o Congresso de Viena, lá em 1815, lembram quando Napoleão é definitivamente derrotado? O território da Península Itálica passou a ser dominado por franceses, austríacos e pela própria Igreja Católica. Encontrava-se até 1870 dividido em basicamente 8 reinos e alguns ducados. Cada um desses estados da península era governado por uma dinastia tradicional e autoritária. Em específico, no norte da Península Itálica, havia o reino de Piemonte-Sardenha, liderado pela dinastia de Savoia, que era ligada à burguesia. E no reino de Piemonte-Sardenha havia uma característica muito específica, por conta do seu acentuado desenvolvimento industrial. E a burguesia de Piemonte-Sardenha acreditava que, para um real desenvolvimento do reino, eles precisavam da unificação. Por quê? Para unificar pesos e medidas, por exemplo. Porque se em cada reino tivesse um preço diferente para os produtos, o lucro não chegaria. E por diversas outras questões, porque para você poder também participar de reuniões internacionais, você tem que fazer parte de um mesmo país, ter uma bandeira, né? Você precisa dessa identidade nacional, que até aquele momento eles não possuíam. Então foi no reino de Piemonte-Sardenha, liderado pela dinastia de Savoia, que começa o primeiro movimento pela unificação italiana. Um dos principais personagens da unificação italiana é Giuseppe Mazzini, um republicano que criou o movimento Jovem Itália. E lá em 1830 ele já começa a falar sobre a necessidade dessa unificação. Ele inclusive cita que era necessário ter um mesmo idioma, para que eles pudessem ter alianças, mesmos pesos e medidas, sistema então não só de moedas, mas uma legislação única que pudesse permitir o desenvolvimento. Então uma série de questões, ele vai fazer discursos na época, porém não dá certo. Lá em 1830 esse projeto acaba fracassando, isso não significa que ele desista da luta. Mesmo exilado, Giuseppe Mazzini, como um republicano, continua defendendo a ideia da necessidade da unificação italiana. Quando foi em 1848, o rei Carlos Alberto, que era o rei de Piemonte-Sardenha, já que lá era dividido em vários reinos, ele tenta a unificação novamente, declarando guerra à Áustria. Por quê? Porque os austríacos tinham dominado grande parte dos territórios da Península Itálica. Porém, ele não tinha se planejado antes, e ele acabou sendo derrotado pela Áustria. Alguns anos depois, em 1852, o primeiro-ministro, chamado Cavour, o nome dele na verdade era Camillo Benso, né, e Cavour é o nome pelo qual ele ficou conhecido. Ele trabalhava para o filho de Carlos Alberto, que tinha se tornado rei, Vítor Emanuel II. E o Cavour começa a adotar medidas fundamentais para a retomada de uma unificação, pela unificação da Itália, né, da Península Itálica, fortalecendo a economia e buscando apoio de outros governos, como por exemplo do governo da França. Ele busca o apoio de Napoleão III, lembram? Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão, que se declara imperador. Napoleão III, interessado em compensações territoriais e financeiras, sempre, né, essas pessoas são movidas pelo dinheiro, aceita apoiar a unificação italiana contra as forças da Áustria. Em contrapartida, né, aliás, colaborando com tudo isso, dentro da própria Península Itálica, ali em 1859, porque esse processo é demorado, nós teremos a participação dos camisas vermelhas, que eram os camponeses, que foram liderados por Giuseppe Garibaldi, achando que se eles colaborassem para a unificação, eles teriam uma reforma agrária, eles teriam atendido às suas necessidades, mas a gente sabe que não seria isso que ia acontecer. Porém, eles se unem à burguesia e o que acaba colaborando para que esse processo de unificação se fortaleça e avance cada vez mais. Num determinado momento, Napoleão III retira o seu apoio do processo de unificação italiana porque ele estava sendo pressionado pela Prússia
e também pelos próprios franceses católicos que não querem retirar as possessões católicas da Península Itálica. No entanto, embora ele tenha retirado seu apoio, o avanço já tinha sido grande e lá por volta de 1859, grande parte da Península Itálica já tinha sido unificada, liderados por Cavour, primeiro-ministro do Vítor Emanuel II, que era o rei, tá? Mas faltavam duas conquistas para unificação finalizar. A unificação de Veneza, a anexação de Veneza e de Roma. Veneza estava dominada pelos austríacos e Roma pelos franceses. E por volta de 1870, o que colabora para que a unificação seja feita de fato é que começa um processo também lá, já estava rolando um processo de unificação lá no Império Sacro Império Romano Germânico, que vai vir a ser a Alemanha. E esses territórios, por exemplo, da Áustria, pertenciam ao Sacro Império Romano Germânico. E houve uma guerra entre a Áustria e a Prússia, que também era um estado da Confederação Germânica. No momento em que a Áustria entra em guerra com a Prússia, eles precisam se retirar de Veneza. Então Veneza fica livre para que os italianos unifiquem. Roma, a mesma coisa, porque os franceses que dominavam Roma tiveram que se retirar para socorrer o seu próprio país, que entrou em guerra contra a Prússia, também durante o processo de unificação alemão. Então o ano de 1870 foi decisivo. A entrada numa guerra externa de austríacos e franceses fez com que eles saíssem da Península Itálica, deixando livre o caminho de Veneza e Roma para unificar-se definitivamente a Península Itálica, dando origem à Itália. O problema que surge, que eu comentei num vídeo anterior, é que o Papa na época, que era Pio IX, não aceita essa unificação italiana porque ele não queria, como Papa, ser uma autoridade inferior e ter que obedecer às regras da Itália, de um país que agora se unificou. Então ele corta relações naquela época e só retoma essa relação em 1929, quando o Mussolini assume o poder. E aí Pio XI está, né, como Papa em Roma e cria-se o Estado do Vaticano, separando as leis. Inclusive existe a própria Constituição do Vaticano, como eu comentei já num vídeo anterior, tá? Mas a unificação italiana se dá no ano de 1870, ou seja, já no século XIX, quando todos os outros países europeus já tinham, né, se unificado, uma mesma moeda, um mesmo idioma, suas fronteiras delimitadas. Aqui isso ainda não tinha acontecido, tá bom? Eu vou parar esse vídeo para ele não ficar extenso e vou fazer o próximo falando da unificação alemã, tá, gente? Eu vou levantar para desligar. É duro a gente ser amadora, né? Não saber fazer as coisas direito, mas tá bom. O importante é dar pra gente estudar.